Muito bem, nós estamos então chegando a mais um dos nossos encontros, né, dos Yoga Sutras de Patanjali, e com muita felicidade, muita alegria, muita felicidade, nós estamos com um sentimento de realização, nós estamos com um sentimento de um preenchimento muito grande em relação a nós estarmos chegando, né, dando início hoje ao pontapé, a terceira sessão. Uma nova jornada se inicia, nós temos aí um novo início de um ciclo, né, e nós vamos levar aproximadamente mais um ano para concluir este ciclo, né, concluir essa etapa, concluir toda esta jornada relacionada a esta temática dos Yoga Sutras, né, de Patanjali. Nós temos que fazer o destaque, né, para o pessoal que está junto com a gente, nos acompanhando, que nós temos, né, a partir de hoje, né, nós temos extensivo até a conclusão, né, desta obra, até a conclusão desta etapa, nós temos aí pela frente mais de 50 sutras, né? Nós temos aí pela frente para nós transcorrermos ou perfazermos, né, um caminho de 56 sutras, né, dentro dessa jornada. Claro que alguns sutras a gente precisa de um tempo a mais para trabalhar, nós precisamos de dividi-lo em partes, né, para podermos trazer os raciocínios, para nós podermos trazermos as devidas colocações referente ao assunto, né, que está sendo proposto. Então nós sabemos que um ano ele complementa-se, né, em 50 e poucas semanas, 52 semanas, então nós temos aí um ano e algumas semanas, né, um ano, talvez um ano e um mês para nós concluirmos essa jornada, né, um pouco mais de um ano para nós concluirmos. Nós vamos seguindo, né, muito feliz, realizado com todo o propósito, e nós temos certeza que esse canal, né, ele não é um canal para nós termos uma quantidade absurda de pessoas, uma quantidade gigantesca, né, de inscrições, de seguidores. Não é esse o objetivo. O objetivo é encontrar ou permitir que aqueles que estão caminhando encontrem-se descanso por aqui. Né? Então nós vamos ter certeza que gradativamente, né, essas pérolas, essas dicas, elas vão complementando a vida de muitas pessoas que por aqui vão chegando, né? É uma fonte, é um manancial de águas, uma, por assim dizer, né, é um esclarecimento, né, que vai ser conduzido para aqueles que aqui estão buscando, estão sedentos de um pouco mais de conhecimento, né? Então nós vamos destacando para você que o assunto de hoje, ele é um assunto relacionado já à concentração. O que nós trabalhamos em Sadhanapada, né? Sadhanapada é o livro das práticas. Nós falamos então das práticas, né, da Antaranga Yoga, da yoga externa. Nós falamos sobre o caminho a ser feito externamente. Nós falamos dos passos que nos trazem, né, até Dharana, até a concentração, né, até este momento de concentração. Então nós falamos, né, sobre todo um caminho externo que visa trazer adequações, disciplina, amoldar, né, arregimentar, colocar a vida de um sadhaka com os verdadeiros princípios da jornada do yoga, dessa jornada interna que ocorre dentro de cada um de nós. É evidente que quando a gente fala de Maha perfeição, uma perfeição elevada, uma perfeição altíssima, a gente percebe pelas janelas do yoga que muitas vezes não se confirma essas informações de perfeição até aqui. Porque a gente vê que muitos yogis, né, com outras intenções, muitas pessoas que são praticantes das escolas da mão esquerda, muitas pessoas que querem, né, apenas sídhias de vários tipos de naturezas, buscando perfeições, buscando poderes, buscando compreensões, eles também conseguem chegar muitas vezes até esses portais, né? Ele conferem estes portais que aqui até eles chegam, conferem para ele um extraordinário poder, extraordinárias capacidades, mas daqui não passam, né? Esta é a porta de divisão entre quem está buscando realmente trilhar um caminho de independência, um caminho
interno, quem está buscando encontrar-se com Deus dentro de si, quem está buscando encontrar-se, né, com o Ishvara Pranidhana, quem realmente está buscando o eu superior, né? Aqui é o local que começa o divisor de águas, né? Aqui começa o momento que começam a ser separados. Quem está na mão direita, uma yoga séria, uma yoga comprometida com os resultados de aperfeiçoamento que levam benefícios não somente a ele, mas estendem-se a toda a humanidade, a todo o número infinito de pessoas que são tocadas por tudo isso, daqueles que estão fazendo um trabalho totalmente egoísta, né, um trabalho que pensa somente no si, no tirar vantagem, no usufruir, né, de vantagens em cima daqueles que estão, né, ao seu alcance, que são pessoas que estão muito próximas deles. É muito interessante que nós percebamos que nós sempre somos aconselhados a buscar o mestre. Mas há também uma frase que é muito utilizada dentro da yoga, que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então aqui é um dos momentos, né, onde muitas vezes grandiosos mestres surgem, né, e não precisa ser mestre físico, né, não precisa ser mestre presente na vida do grande yogi, né, do grande sadhaka. O mestre ele pode ser ausente, o mestre pode estar a uma distância, né, ainda pode estar aqui relacionando-se nessa presente vida, mas pode estar muito distante. Pode ser um mestre que já partiu, né, da vida física, pode ser um mestre que esteja em outras cavidades, outros setores do crescimento do nosso planeta. Ele pode estar lá, aguardando para ser o teu instrutor, né? Nós temos que ver que nesse momento aqui também, para quem percorre esse caminho e chega até esses portais com muita maestria, com toda a pompa, né, que o yoga confere, tenha certeza que é uma pessoa que já está com uma grande iluminação. Tenha certeza que é uma pessoa que já está tendo, né, os portais búdicos abertos, a vertente do saber, a vertente do conhecimento, né, jorra para dentro dele. É um conhecimento que jorra. É um local onde é um ponto onde se tem mais respostas do que perguntas, né? É um momento que há um desdobramento mais facilitado, que há um desdobramento, né, que traz já uma condição muito diferenciada para quem chega até esse importante local, né? Nós sabemos que ainda ele está confinado dentro do mundo da mente. Aqui ainda vai nos mostrar. Ele está ainda preso aos vítrix, né, de Chitta, aos movimentos da mente, aos movimentos de Chitta, os movimentos, né, ainda da matéria física dentro dos seus pensamentos, dentro da sua mente, mas mesmo assim isento, né, de muito erro, isento de muitas ilusões, isento de muitas situações adversas da vida, com um outro conhecimento, né, uma outra dinâmica, uma outra didática, outros princípios morais, já está muito fora de uma situação mundana, encontra-se muito fora de uma simples pessoa que caminha na multidão. Ele já está muito distanciado, ele está muito longe. Ele está, né, já aqui com toda a parte interna, né, até o quinto passo todo ele concluso. Então ele tem mais 3 passos, né? Ele tem o 6º passo que ele já está consolidando, ele está ganhando já, né, praticamente já abrindando, porque abrem-se portais, começa nesse exato momento um fluxo de energia cósmica auxiliar muito forte. O esforço antes, que era totalmente interno, né, um esforço que brotava-se de dentro, nesse exato momento ele já começa a ter uma assistência muito grandiosa, tem recursos que começam a chegar muito forte, os processos são muito acelerados, as coisas começam a ganhar velocidade, as situações começam a discorrer de forma até mesmo não compreensível, de forma inimaginária para quem está fora do meio. As coisas começam a ter um outro formato, um outro desenho. Mas jamais esqueça, ainda ele não está, né, imune de grandes quedas. E as quedas podem ser terríveis, as quedas podem ser grandiosas, as quedas podem ser gigantescas para quem chega aos caminhos de Dharana. Quando eu falo esses caminhos de Dharana, para quem chega ao canal, vê aqui que tem muita superstição. Nossa, ele está falando de coisa muito supersticiosa, né, como se fosse para sentar e fazer uma meditação, precisaria de todos esses aparatos.
Eu estou aqui falando, né? Eu estou falando não dos simples praticantes. Eu não estou falando de meros praticantes. Eu não estou falando de meros devotos, de buscadores, de curiosos, né, de todo o tipo de pessoas que que chegam até esse ponto de suas vidas dentro de um caminho do yoga sem um verdadeiro propósito profundo. Eu estou falando daquelas pessoas que de verdade mergulham-se, né, com profundidade, que fazem uma alta entrega, que praticam Bhakti, uma yoga de amor, de devoção muito grande, que ajam com autoestudo, né, um autoestudo acadêmico, uma busca profunda, que estão envolvidos nessas questões. E eu falo daquele que leva uma disciplina séria, né, uma disciplina que vem corrigir, uma disciplina que vem, né, trazer aperfeiçoamento, melhoria, não aquela disciplina que pune, aquela disciplina vingativa, aquela disciplina que vem a arrochar, não, uma disciplina que vem trazer crescimento, uma disciplina em prol de algo maior, melhor, aquele que olha de forma intrínseca para dentro de si e ver em tudo o que há na natureza o reflexo de si mesmo, o reflexo de Deus, aquele que entende que tudo que está dentro dele nesse exato momento, tudo que está sendo trazido, essa somatória desses 5 elementos, né, 5 sentidos, os indras, né, que nos trazem todas essas informações, trazem tudo para dentro de nós, que seja estas, né, que seja este o conhecimento de um mundo interno, que ele entenda, né, que está tudo dentro dele, que tudo está se manifestando dentro dele. Tudo que ele está percebendo, exatamente a sua percepção, na verdade, é uma manifestação interna. Tudo que está dentro dele, e que ele pode sim refinar, que ele pode sim trazer mais compreensão, que ele pode sim estar trazendo através de refinamento dos seus canais, aprimoramento interno, preparação para esses condicionamentos, trazer um mundo de contato com a mente divina e com certeza no último salto estar na consciência de Deus. Entender toda essa manifestação desse mundo externo, entender, né, os desdobramentos, os desmembramentos, sua lei, sua física, e não ser simplesmente um senhor sábio egoísta, mas ser a pessoa bondosa, gentil e amorosa que compartilha, que divide todas essas coisas para o aprimoramento de toda a nossa humanidade, para sair do ciclo de nascimentos e mortes às rodas de Sansara, mas ao mesmo tempo ser um colaborador universal nesta grande obra evolutiva de Deus. Estar desperto, ciente para as coisas mais profundas e estar trabalhando, estar agindo, trabalhando, fazendo mantras pela sociedade, né, fazendo orações, preces, rezas, né, como você quer dizer, por toda a humanidade, devotando-se não mais simplesmente para a manutenção do seu corpo físico, mas devotando-se num caminho, numa jornada para toda uma humanidade. Um grande Manu, né, um grande ser, uma grande entidade, né, uma grande entidade que se manifesta e veio para trazer transformação para todos, sem egoísmo, sem, né, dentro de si, nenhum pingo de vaidade, né? Trazendo simplesmente o conhecimento divino para todos, o conhecimento universal, tá? Acho que é muito importante esse introdutório, né, de nós realizarmos essa introdução dentro desse caminho que nós vamos estar fazendo a partir de hoje, para entendermos que quem chega a esse portal, aonde nós estamos pisando, está em solo sagrado. Quem chega até este ponto com maestria é uma pessoa distinta, não imune, mas é uma pessoa muito distinta. Quem já perfez esses caminhos de Yama, os caminhos de Niyama, né, quem já tem um asana dominado, quem já tem, né, pranayama, né, conquistado, e a partir desse momento, através da excelência desses estágios todos, adquiriu um pratyahara, porque o fluxo de conhecimento já começa a brotar dentro de si, e já começa a trazer, né, as devidas manipulações ou conduções de energias internas que permite tudo isso, gradativamente ganha, né? Pratyahara instala-se. Pratyahara, ele instala-se para quem chega a este ponto. Né? Pratyahara-se por intuição totalmente búdica, se instala no corpo e dá a capacitância, dá a capacidade e dá todo esse seed para a pessoa que conhece. É um momento de muito conhecimento, muito saber. É um momento que as coisas jorram-se para dentro de si. É um momento que as respostas dão lugar, ou melhor dizendo, as respostas ocupam
o lugar que antes eram das perguntas, tá? Então, assim, compreenda isso. Compreenda que quando nós fazemos aqui a leitura, nós não estamos falando de algo que é inalcançável. É alcançável. E todos que desejam de coração puro e ardente e sereno e com uma busca sincera conseguem atingir. Mas que é um caminho diferencial. Que chegar até esse ponto com maestria. Eu não estou dizendo que concentração é difícil de fazer. Concentração aqui, fechou, concentrou algo em tua mente, está concentrando. Mas a concentração que realmente nós estamos falando e vamos abordar aqui é uma concentração altíssima, elevada, né? É uma concentração que traz todo um conhecimento verdadeiro, porque essa é a concentração que se faz com a empregação de todo o conhecimento do yoga, né? Você não vai simplesmente fechar os teus olhos e trazer a semente até a tua mente, mas você vai estar com todas as bases preparadas para esse ponto. As imagens são vívidas, você pega, você experiencia, você tem os sentimentos, as cores, o cheiro, você vira de lado, vira de outro, né? Não se perde o foco, não se desmancha, não sai daquela imagem, aquela imagem fica lúcida, né? Lúcida, translúcida. Você vê situações desenhando, você vê coisas desenhando, vê informações, né? Você começa a captar informações que você não tinha em dado momento parado para ver. Você pega uma imagem, né? Uma imagem de tua memória e começa a desenhá-la, a remontá-la, passo por passo, você começa a ter informações que nem sequer antes com o olhar que você teve. Você começa a ter informações concretas, informações vívidas, de que não foram desenhadas, ou não foram percebidas, talvez naquele primeiro olhar. Ou muitas vezes, quando nós estamos com a janela dos olhos abertas, recebendo muita informação, a gente foca numa determinada questão e esquece-se do entorno. Quando você faz uma reflexão, uma meditação reflexiva, uma concentração em cima desse ponto, você consegue observar todos os outros pontos que foram captados e que você não tinha dado importância naquele momento. Então você preenche, né? Você traz um preenchimento de informações, você traz um campo de preenchimento que é muito mais, né? muito maior o campo de percepção, muito maior. Você pode nesse exato momento também conseguir já potencializar sentidos, diminuir sentidos, né? Você vai virar senhor dos sentidos. Você pode trazer potencialização de sentidos, potencialização de percepções, né? Você já está no nível de concentração, então você já tem alguns seeds inferiores desenvolvidos. A intuição está tão grande que você consegue perceber o que está na mente dos outros, o que os outros estão refletindo, estão pensando. Você começa, não precisa nem questionar, né? As respostas vêm, mas a se desenhar para ti dentro do alto, você começa a ver, começa a ter muitas questões. Então, para chegar até um conhecimento muito transcendental, tem que ter pureza dentro de si e manejo, né? Um manejo que somente a escola do yoga proporciona. Perfeito, gente. Acho que era interessante fazer um introdutório, mesmo que ainda faltasse nós falarmos muita coisa. Mas é interessante abordar esse introdutório nesse sentido, nesse formato, para que nós pudéssemos fazer um processamento de que aonde nós estamos, do ponto que nós chegamos e do que ainda nos falta, né? Falta seguir. Falando um pouco agora da sessão de número 3, tá? A sessão de número 3, ela traz nos seus primeiros sutras. Nós vamos falar sobre nós vamos falar sobre Dharana, nós vamos falar sobre Dhyana, né? E a partir desse momento nós vamos falando sobre Dharana, nós vamos falar um pouquinho também sobre Dhyana, né? Nós vamos falar sobre as sementes, Nabija Samadhi, Sabija Samadhi, não sei se vocês lembram da sessão número 1 desses assuntos. Nós vamos falar sobre Samadhi, nós vamos estar falando sobre algumas questões aqui. Nós já vamos falar também de desenvolvimentos, né, de poderes, né, que o adepto vai conquistando. Né, que o adepto vai conquistando. Uma coisa que nós temos que ver, toda vez que um adepto, né, o adepto, o sadhaka, ele consegue, dentro de desses elementos, a perfeição, ele desenvolve um poder para isso. Ele conquista um poder para isso. Né? Toda vez que, exemplo, nós temos hoje cinco prescrições, né, 5 prescrições e nós temos 5 proibições. Nós temos yama e niyama. Toda vez que ele consegue excelência, né, num desses quesitos, ele desenvolve um poder interno.
os poderes, né, internos. Então, em Yama e Niyama ele desenvolve 10 poderes morais muito fortes, princípios evoluídos muito fortes. Para analisar quando o Brahmacharya se instala na vida de uma pessoa, né? Olha o distanciamento desse mundo, dessa materialidade abusiva que ele já se desvencilha. Quando ele conquista o domínio de asana, ele torna senhor do seu corpo, né? Ele torna-se senhor de todo o físico, de todo o corpo físico. Quando ele consegue a maestria em pranayama, ele torna senhor, né, de todos os seus sentidos. Ele torna senhor e mestre, né, de todas as energias. Imagine só, né, poder combater fome, combater sede, diminuir batimentos cardíacos, fazer a condutância, né, de fluxo de respiração, quanto oxigênio entra, né, ativar, potencializar células trabalhando, células que não vão trabalhar. Tudo isso que o instinto já faz, automaticamente você torna-se senhor da sede desse conhecimento, né? Então nós imaginamos que quando ele chega também, né, em Pratyahara, tentamos imaginar o Senhor, que ele não se transforma do seu próprio caminho, do seu próprio destino, né? Abstração, não abstração, potencialização, não potencialização, refino, não refino, anteparo de tudo isso. Então ele já tem, nesse exato momento, 5 grandiosos poderes adquiridos. Então ele está indo para quase quando atingir o Samadhi, conseguir os 8 poderes do adepto, os Maha poderes do adepto. Então você para analisar a escala que já foi concluída até aqui, né? Então quando chegamos aqui em Samadhi, né, nós chegamos lá aqui na sessão número 13, em Dharana, você vê que ele já está na 5ª posição. Então conquistando Dharana é a 6ª, conquistando Dhyana, né? Dhyana, ele tem conclusa a 7ª, e Samadhi lhe proporcionando a 8ª. Nós sabemos que Samadhi tem um pulo para Kaivalya, né? Mas chegar aos portais de Samadhi lhe confere grande poder e maestria para chegar a Kaivalya. Kaivalya é o rompimento com toda a materialidade, é um momento, né, em que a criatura ou ser envolvido nas mais ínfimas cavidades da manifestação, ele transforma-se, ele chega a um nível divino muito elevado, a uma condição de Deus muito elevada. Ele está nas moradas do Pai, ele chega às moradas de Deus. É algo incrível, né? Algo incrível que rompe-se com os círculos de nascimentos e mortes. É um momento muito grandioso, é um momento de uma manifestação muito pura, muito vívida, muito profunda na vida, né, na vida do sadhaka, tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre agora, né, sobre Dharana. Dharana, ela significa concentração. Nós temos que ver que ainda não é centro, não é centralizado, não é que está com o pensamento centralizado. Significa concentração. O que é uma pessoa que concentra? Há um centro primordial, há um centro dos seus pensamentos, há um objetivo a ser alcançado, há uma semente que tem que ser buscada, mas a pessoa está nas cercanias desse pensamento. Ele encontra-se nesse exato momento dentro das cercanias desta busca. Então vamos fazer aqui um exemplo, né, utilizando-se desse papel que está aqui junto com a gente. Vamos supor que o objetivo é atingir, né, com a mente, com os desdobramentos mentais, é atingir a letra A, que encontra-se aqui. Vamos fazer esse objetivo. Deixa eu só virar para vocês verem melhor, né? Aqui tem algumas coisas escritas. Vamos dizer que o objetivo da mente é atingir, né, focalizar a letra A, que está aqui. Uma das letras A que se encontra aqui tem umas palavras escritas. Mas no momento que eu estou aqui olhando, observa que mesmo perifericamente a minha visão está vendo um monte de letras. E eu não consigo isolar somente aquele A que está ali. Por mais que eu tente colocar os meus olhos, né, por mais que eu estou conseguindo tentar colocar minha visão direcionada sobre uma letra A que está aqui, para eliminar, focar tudo, a gente vê que perifericamente, ou de forma, muitas vezes, até no olhar, no maneira que os olhos agem, a gente começa a ver todas as letras, todo emaranhado. Então, ou seja, a gente não está centrado, a gente está
concentrado. Só que é uma concentração transcendental muito forte, uma concentração que não foge de qualquer termo humano de concentração que se pode se imaginar. É uma concentração espiritual, uma concentração muito evoluída. É uma concentração aonde você retém, né, retém todo este conteúdo, por mais embaralhado que esteja, por mais que some a imagem na tua mente, desapareça a imagem na tua mente, mas é o momento que tu mantém este conteúdo, né, muito vívido, muito presente. Você não conseguiu ainda atingir o alvo da tua meditação, você ainda não conseguiu atingir o alvo, né, que é o cerne, que é este A. Mas você está na periferia, você está no cercamento de tudo isso. Claro que nós estamos trazendo aqui um exemplo que não traz uma definição ampla, mas dá para entender, né? Dá para nós utilizar isso para fazer o entendimento. Mas então o que acontece? Nós temos a nossa semente. A semente que nós estamos utilizando para a meditação, ela é um objeto físico, né? Você já parou que é um objeto físico? Evidentemente nós podemos utilizar um objeto abstrato, exemplo, um sentimento de amor. Nós podemos utilizar também, dentro da abstralidade, um conceito. O que seria utilizar de um conceito? Nós podemos utilizar, né, de uma fórmula matemática, nós podemos utilizar de números, nós podemos utilizar, né, de um raciocínio, de algo que está fora dos confins, né, da minha capacitância de memória intelectual. Eu vou dar um exemplo, uma estrela que está orbitando uma distância X, que eu só ouvi falar, mas eu não a vi, não a conheço, algo fora do meu campo de visão, algo fora, né, das minhas próprias memórias, né, dos vitres das próprias memórias, né, os vitres de Chitá. Nós sabemos que existe, né, 5 meios, né, 5 modos de Chitá, lembram? Né, da visão do que eu estou vendo, do que eu estou antevendo. Lembram dos movimentos de Chitá? Nós temos então os movimentos de Chitá, nós temos um deles que é a memória, nós temos o sono, nós temos essas manifestações de Chitá. Então, fora de tudo isso. E pode ser também algo muito concreto. Exemplo, pode ser uma pedra, né? Estou aqui segurando a pedra, esta pode ser a minha semente. Então o que acontece? Estou olhando o objeto e tentando trazer na minha mente o objeto, tentando focalizar o objeto, né? Tentando focar este objeto dentro de mim, tá entendendo? Só que não é simplesmente trazer a mente como um simples lapso de memória, não é isso. É você desligar todo o anteparo físico, você faz um desligamento, né, de todo esse anteparo físico, para posteriormente você fazer o quê? Você reter dentro de si, dentro da mente, somente esse símbolo, né? Somente esse quadro onde contém essa pedra. E depois você fazer de tudo para a tua consciência entrar nessa pedra, né? Entrar dentro dessa pedra. Você vai começar a reter imagens. Observa que quando você não está devidamente preparado para os anteparos da vida do yoga, você percebe que até é difícil de reter essa pedra. Por isso que existem muitos exercícios, exigem muita concentração. Você não está nem preparado para fazer, né, a retenção de tudo isso. Mas você tenta, você puxa, né? Até eu quero fazer um convite especial para você que está acompanhando esse vídeo. Vamos tentar agora pegar uma imagem que você tem uma imagem muito presente no teu íntimo, né? Eu gosto muito de pegar uma imagem, muitas vezes, imaginar uma imagem do sol. Eu gosto muito, às vezes, de tentar imaginar, que é uma imagem imponente, uma imagem galáctica, né? Uma imagem é uma imagem muito grande, é uma imagem que nos apresenta, né? Ela se apresenta para a gente já com muito entendimento. Eu tento muitas vezes utilizar uma imagem, né, de um guru em posição de asana, meditando muito profundo. Eu tento fazer isso, né? Nós temos imagens, né, profundas, imagens que você consiga reter, né? Você pode utilizar uma imagem de uma memória que você tem algo na tua memória muito vívida. Puxa ela agora, tenta puxar ela, né? Quando você tenta puxar e tenta reter, olha só, ela não consegue ficar estática, né? Você não consegue manter ela vívida, lúcida, estática, sem embaralhamento, sem desfocamento,
sem ela sumir. Muitas vezes ela está aqui, né? Ela está assim, porque tu começa a variar, distorcer, olhar para os outros lados, sons externos que chegam, né? Olha, impactos de som externo. A gente vê que até o empecilho da respiração, ó, porque tu está aqui focando, porque tem que parar para puxar o ar, puxa o ar já distrai que está aqui, o próprio corpo já vira barreira. Tu está conseguindo montar isso? Consegue montar isso na tua cabeça para tu ver? Quantos anteparos que tem que não conseguem fazer com que nós trabalhamos dentro da mente, ó. E porque nós não conseguimos eliminar todas essas imperfeições até aqui. Então o que acontece? Quando você consegue eliminar tudo isso, nós vamos estar em concentração. Não é centrado, mas é concentrado. Nós vamos estar na periferia do objeto. Mesmo assim, nós temos que entender que nós não estamos ainda fora, né, fora das camadas físicas. Ainda nós estamos dentro dos próprios víteres, nós estamos dentro da nossa própria mente. Nós não estamos atrás da mente, né, nós não estamos em samadhi. Então ainda há muito embaralhamento, ainda há movimento. Por mais estática que a mensagem esteja, ela ainda está em movimento. Os quadros, os flashes são repetitivos, mas ainda estão passando um atrás do outro com uma velocidade que nós ainda não observamos para ver, né, no entremeio desses quadros o que está acontecendo, para ver no profundo de todos eles. Está entendendo? Mas nós estamos no campo de periferia. Muitas informações aqui nos chegam, muito conhecimento nos chega. Eu vou fazer o seguinte, quando nós agora trouxemos esses introdutórios, e dentro do horário que já está aqui proposto, nós vamos agora às leituras, né? Nós vamos à leitura, porque a leitura agora vai nos direcionar, vai nos trazer um enriquecimento muito grande, tá? O que eu quero destacar? É uma folha e meia de leitura. Nós temos aqui, que é dois rostos que formam uma folha, e mais a metade, né? Para nós falarmos um pouco sobre concentração. Nós não estamos falando de contemplação, nós estamos falando de concentração. Não contemplar, concentração. Nós estamos falando ainda de dharana, nós não estamos falando de dhyana, e não estamos nem falando em samadhi, tá bom? Seção de número 3, sutra de número 1, que fala assim: concentração é o confinamento da mente, nunca esqueça essa palavra, mente, dentro de uma área mental limitada, que é o objeto de concentração, que podemos dizer que é a nossa semente. Eu estou usando isso aqui como exemplo agora, né? Tá? Concentração. Como já foi mencionado, aqui vai fazer todo o introdutório primeiro do que nós já começamos a falar, para depois mergulhar na discussão do assunto. Como já foi mencionado, os 5 primeiros angas do yoga eliminam passo a passo as causas externas da distração mental. Yama e Niyama eliminam perturbações causadas pelos desejos e pelas emoções descontroladas. Asana e Pranayama eliminam as perturbações provenientes do corpo físico. Pratyahara, desligando a mente dos órgãos sensoriais, isola o mundo externo e as impressões por ele produzidas na mente. A mente fica, pois, completamente isolada do mundo externo, e o sadhaka pode, portanto, combatê-la sem qualquer interferência externa. Somente nessas condições é possível a prática exitosa de dharana, dhyana e samadhi. Exitosa. A yoga inferior traz até aqui dentro de dharana, mas não faz com que passe-se desses portais adiante, tá? Com quantos diversos, não faz com que se passe dos portais adiante com maestria, né? Não que espuriamente não se esteja contato com muitas coisas aqui, de imperfeitos, de graus pequenos, suaves, menores, né? De grandes realizações e poderes. Nós vamos ver isso no decorrer das nossas jornadas. Com quantos diversos angas do yoga pareçam ser independentes uns aos outros, e seja possível até certo ponto praticar asana, dhyana e etc.,
independentemente dos demais angas, ainda assim é preciso lembrar que eles têm um relacionamento sequencial. E a prática eficaz de um anga requer pelo menos um domínio parcial daqueles angas que o precedem. A principal razão pela qual a grande maioria dos aspirantes à vida do yoga luta com a mente ano após ano, para então geralmente desistir do esforço como se for uma tarefa sem esperança, está na falta de preparo sistemático, sem o qual até mesmo a prática elementar de dharana torna muito difícil, sem falar dos demais estágios ulteriores de dhyana e samadhi. Prestamos atenção então o quanto é nos trazido de informação sobre o preliminar, né? O quanto é nos disso que preliminarmente tem de haver um esforço, tem de haver uma disciplina, uma autobusca e uma autoentrega muito forte. Muito forte. Nós temos que potencializar a nossa busca. Nós temos que fazer um esforço descomunal, um esforço muito forte atrás desse objetivo. Lembra, eu já comentei isso dentro da sessão número 1, quando nós estamos fazendo o lançamento de um foguete. Todas as forças que nós temos, a maior carga de força é para o início. É para fazer com que o foguete saia da posição de inerte, para depois ele chegar a determinados pontos e os tanques que levaram até lá serem eliminados, para que nós possamos levar só lá em cima, só o que nós queremos, que é o que está na ponta, é o satélite. Então você pega e analisa que assim é esse caminho. Nós temos que usar um esforço descomunal no começo. Nós temos que tratar esse relacionamento de yama, de niyama, mantralização, as orações, as nossas reflexões, né, o domínio, tudo, com muita força, muita vontade, com muito afinco, para posteriormente nós conseguirmos alargando esses horizontes. É a mesma mola que nos faz subir, é a mesmo elástico, a força que nos faz puxar. Nós não percebemos, mas é uma força de duas vias. O mesmo esforço que eu me projeto na direção para onde eu quero ir, ao mesmo efeito, ao contrário, tem algo que me puxa, mas eu não percebo. Eu vou perceber lá na frente que eu estou sendo puxado, içado para cima. Lá na frente. Porque a partir do momento que eu me esforço, cosmicamente dentro da natureza tem algo que me puxa. Ainda não perceptível por isso, porque nós estamos envoltos nas leis da matéria, e nós estamos envoltos dentro dessas leis, dessa lei cósmica, né? Dessa lei, das leis físicas. Leis físicas já percebidas pela própria ciência, que é o caso... Desculpa. Que é o caso das próprias forças, né, da gravidade, as forças da natureza. Quando nós percebemos que nós rompemos elas, nós somos içados, catapultados, uma força de contrapuxo que nos puxa muito forte. Teoricamente, o estudante pode iniciar com a mente de certo modo. Tecnicamente, o estudante pode iniciar com a mente, chitta, e de certo modo ter sucesso na prática de meditação. Mas ele não consegue ir muito longe dessa maneira. E seu progresso está fadado a interromper-se mais cedo ou mais tarde. Somente quando ele se prepara da forma acima indicada que poderá prosseguir resoluto na direção do seu objetivo. Nos raros casos em que alguns tiveram sucesso praticando a meditação sem qualquer outro tipo de preparação, verifica-se que já havia sido desenvolvidas as necessárias qualificações, mesmo que não tenham passado por todas as práticas nesta vida. Ter as qualificações e não ter realizado as práticas prescritas é que determina que o sadhaka seja capaz de praticar dharana, dhyana e samadhi. Tais qualificações para a vida do yoga são o resultado culminante de várias vidas de esforços nessa direção, não sendo necessário realizar cada uma das práticas em determinada vida. Algumas pessoas nascem, por exemplo, com alto grau de vairagya e mostram, né, até mesmo em sua infância, notável capacidade de controlar os seus veículos. Eles não têm que passar pela longa e tediosa disciplina
que é essencial para o homem comum. De qualquer maneira, Patanjali mostra de modo inquestionável a necessidade de passar pelos 5 primeiros angas do yoga antes de se empreender a prática de dharana. Consultar, por exemplo, a seção de número 2, né, o sutra de número 53. Inclusive, nós já passamos, né, por esse sutra da seção de número 2, o 53º sutra, que vem nos falar, né, sobre que a mente fica preparada para a concentração. Nós estamos falando do 53º Sutra no domínio de Pratyahara, Pranayama, né? Dentro dos domínios de Pranayama. Segura. Nós temos que ver que tem pessoas que já realizaram esse caminho por muitas vidas. Tem pessoas que já perfazeram os caminhos do yoga, já tem bagagem, né? Todos nós temos uma bagagem dentro de nós, que é os resultados que nos trazem para esta vida que nós estamos vivendo. Só que nós estamos dentro das ilusões e não percebemos. Nós já temos bagagem, nós já temos discernimento, nós já temos conhecimento, né? Nós já temos dentro de nós um discernimento, vairagya, né? Nós temos isso dentro de nós. Mas é necessário entender que, mesmo assim, tem que ser feitos preparatórios para reavivar, realimentar, reeducar, fazer o corpo reentender. Esse corpo não passou pelo conhecimento que lá dentro, intimamente, o eu superior tem. Tá? Antes de abordar a questão de dharana, é preciso referir que, embora a palavra concentração deva ser utilizada para a tradução de dharana, ainda há uma grande diferença entre o que o homem comum quer dizer por concentração da mente e o que esta expressão significa na psicologia do yoga. Sem entrar em minúcias, pode-se afirmar que a principal diferença é uma diferença fundamental. É que, segundo a psicologia moderna, a mente não pode se fixar em qualquer objeto por um tempo considerável. Deve permanecer movendo-se, mesmo quando atingindo o mais alto grau de concentração. De acordo com esse ponto de vista, a concentração é um movimento controlado da mente numa esfera limitada. Mantendo a mente, assim, confinada, torna-se possível obter todos os notáveis resultados a partir de um esforço mental concentrado. Mas com base na psicologia oriental, em que se assenta a ciência do yoga, ainda que a concentração se inicie com o controle do movimento da mente, ela pode chegar a um estado em que todo movimento ou mudança para. Nesse estágio último, a mente torna-se como a natureza essencial do objeto de concentração, não podendo assim mover-se mais. Ponto. Quando nós temos que entender, vejam até agora que nós estamos usando a palavra mente. Nós estamos ainda dentro do confinamento da mente, né? Tudo que nós estamos falando ainda é dentro da mente, é dentro dos confinamentos da mente. Ainda é matéria, ainda é chitta, ainda é local de muito movimento. Tá? Nós estamos apenas falando de uma concentração, nós não estamos falando nem de contemplação, é concentração. Né? Tem muito movimento, tem muita ondulação. Nós estamos ainda, né, falando de algo que é muito rápido, ainda muito movimento, muito agitado, né? É muito rápido, não é serenamento, não estamos em relaxamento ainda, é muito rápido. A psicologia oriental reconhece a utilidade de um tipo comum de concentração, mas afirma que há duas limitações nesse tipo de concentração. Uma, no sentido em que a mente jamais pode compreender inteiramente a natureza essencial do objeto de concentração.
por mais profundo que seja o alcance da mente, Chetá, ela chega apenas aos aspectos superficiais de sua natureza, sem atingir o seu âmago. A segunda limitação é que esse tipo de concentração, a consciência que está atrás, permanece sempre confinada na prisão do intelecto, né? Não pode se liberar das limitações do intelecto e torna-se apta a funcionar nos níveis mais profundos através dos veículos mais sutis. Isto porque, para conseguir saltar de um plano para outro, a mente, Chitta, deve primeiro ser conduzida àquela condição de imobilidade, embora brilhando com o objeto que absorve o campo da consciência. Este ponto foi detalhado em outras partes aqui do nosso estudo, não sendo, pois, necessário repeti-lo. A sessão número 1, gente, a sessão número 1 nós tratamos muito dessas questões, né? O eu superior atrás, as camadas físicas, a mente, as camadas físicas, a mente, o envoltório, a mente, fazendo toda a leitura que os cinco sentidos, os anteparas que traz, mas ainda é uma camada muito grande, muito rápido. Ainda são imagens, ainda é uma imagem, ainda é algo, não é a consciência fundida com o objeto. Ainda é uma imagem do objeto. Não esqueçam disso, né? Ainda tem uma camada. Chegamos agora ao estágio específico de concentração abordado no Sutra. Em Dharana, como é chamado esse primeiro estágio, a mente é confinada em uma esfera limitada, definida pelo objeto de concentração. A expressão deixa banda é uma expressão que tem aqui, eu vou mostrar para vocês, é na inscrição, né, do Sutra. Deixa eu chegar perto. Aí. Ali. Deu foco agora, olha. Olha lá. Ok. Retorna. Agora espera que o foco se alinhe de novo. Uns segundos a mais. Significa confinamento em um território. Então a palavra concentração, a palavra concentração significa confinamento em um território. Lembra que eu estava aqui falando para vocês? Por que nós temos que entender o teor disso? Porque nós temos que fazer um entendimento, né? Que nós estamos não retendo, mas nós estamos confinando. Observe que quando a gente pode dizer que a nossa semente é esse aqui, ó. Olha, quando eu estou olhando para ela, eu estou cheio de coisas que estão acontecendo ainda. Eu estou ouvindo o som externo, estou sendo afetado por esse arranhando minha garganta. Estou vendo todas umas imagens periféricas aqui ao redor, vejo o gato que está aqui, né, que sempre vem para cá por causa do calor que tem aqui nesse cobertor que nós usamos aqui no chão. Então tem diversas coisas, né? Mas eu estou no campo, eu estou dando atenção, olha ali, ó, tá vendo? Ó? Apesar de muitas coisas estarem entrando embutidas junto, mas eu estou concentrado, eu estou confinado a minha atenção no campo aberto. Olha, né? Isto é concentração. Quando eu estou focado. É a mais grossa maneira de se dizer isso, né? Não que isso, mas isso é uma maneira de nós entendermos. Eu estou focado, dando atenção a um ponto específico de tudo que se apresenta dentro da janela, né? Mas mesmo assim eu estou perifericamente, eu não estou com o conteúdo isolado, só ele, é algo muito profundo, só ele, interno, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho acima para não perder o contexto, tá? Em Dharana, como é chamado esse primeiro estágio, a mente é confinada em uma esfera limitada, definida pelo objeto de concentração, a semente, né? A expressão deixa banda
significa confinamento em um território, o que permite uma limitada liberdade de movimentos. Esses movimentos são movimentos da imagem Chita. A mente é, por assim dizer, internada em um território mental limitado e deve ser conduzida de volta imediatamente se ela se distrair. Isso acontece muito, né? Entra, sai, se desfoca, some, foge, volta de novo, cai fora, não aparece. Quando você está se distraindo, indo longe, pensando em outras coisas. A razão por que se torna possível uma limitada liberdade de movimentos quando a mente está se concentrando em determinado objeto será percebida se lembrarmos-nos de que todo o objeto apresenta inúmeros aspectos e a mente só pode considerá-los um a um. Muito bom esse raciocínio aqui. Nós temos que entender que Chita consegue trabalhar somente, né, de forma um a um. Nós já falamos isso também dentro da sessão número 1. A gente não consegue fazer com que a Chita esteja envolvida com várias coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue dar atenção no sentido, né, de particularidade a uma questão só. Claro que eu posso estar aqui conversando com vocês, eu estou aqui conversando, eu estou aqui raciocinando, eu estou aqui vendo o que está acontecendo na volta, eu estou tendo já o som, está acontecendo muitas coisas aqui. Mas quando eu fazer um focamento, né, íntegro de Chita, é só uma coisa por vez. Não vou conseguir dar atenção total aqui sem me desligar do que está lá. Eu não vou conseguir prestar atenção se alguém vir falar comigo aqui sem desligar daqui. Não tem condição disso. Tá entendendo? Chita não consegue essas coisas. É uma coisa de cada vez. E isso é o que chama atenção quando você está fazendo uma concentração. Quando você está fazendo concentração e entra uma outra informação, tira aquela informação porque entrou outra. Porque é um a um, tu não consegue ficar com as duas dentro, né? Os dois aspectos, duas condições. Então isso que nós temos que entender que é isso que está acontecendo. A mente só pode considerar um a um. E, em consequência, quando percebe um aspecto após o outro, significa que ela se move, estando, porém, realmente fixada no objeto de concentração. Então, o que significa? Nós estamos tentando concentrar, mas essas alterações, mudanças, é porque ainda está vibrando. Chita está vibrando neste um a um. Um quadro sai, um quadro entra, um quadro vai para cá, outro quadro vai. Ainda está muito agitado, tem turbilhonamento ainda aí, né? Aqui diz assim, ó. Pode ser que o objeto envolva um processo de raciocínio. Pode ser que o objeto é um processo de raciocínio que consista em muitas etapas logicamente interligadas e que formam um integrado. Isso também pode estar acontecendo. O que é o exemplo? Eu posso estar tentando ver essa pedra aqui, eu jogo no chão, ela faz um som. Aí eu mentalizo pedra, mas ó, eu vou ter que mudar o quadro para poder imaginar ela caindo. Tudo esse imaginatório de ela caindo e deslocamento, tudo isso são quadros, movimentos dentro de Chita. Apesar de eu estar concentrando, eu estou mudando, né? Está a 1000, meus pensamentos estão a uma velocidade muito acelerada, eu não estou contemplando até chegar aqui, né? Então, ou seja, eu estou mudando, alternando quadros dentro de Chita, uma velocidade imensa. Isso pode ser o seguinte, é um a um, né? Um a um é um dos princípios. Ou muitas vezes nós estamos fazendo um encadeamento de raciocínios. Também entra por quadros, né? Pode ver aqui, quando você está imagine, ó. Imagine você caminhando. Cada passo, é um desenho mental, é algo na tua tela mental, né? Percebe que você está vendo um movimento, mas isso são imagens, flashes distorcidos, né? É a mente trabalhando, é Chita em alta velocidade, muito rápido, muito rápido. No caso também pode haver movimento sem de fato afastar-se o objeto de concentração. É o que acontece na concentração, por mais que tu retenha o objeto, ainda tem movimento. Somente quando a mente deixa de contatar o objeto e um objeto desassociado e irrelevante nela se interpõe, é que Dharana pode ser considerado rompido. Somente quando o Chita deixa de contatar o objeto
e o objeto desassociado e irrelevantemente nele se interpõe, é que dharana pode se considerar rompido. O principal trabalho na concentração em dharana, portanto, consiste em manter a mente continuamente atenta em relação ao objeto e trazê-lo de volta imediatamente tão logo a conexão se interrompa. O objetivo do sadhaka deve reduzir progressivamente a frequência das interrupções e procurar finalmente eliminá-las por completo. Ponto. Dá uma segurada aqui que também carece de orientações. Você conseguiu reter, tá? Você conseguiu trazer o objeto, a esfera, aqui. Mas mesmo assim, né, ele some, ele pisca, ele volta, ele não se difunde, você não consegue reter por um bom tempo, ele apaga. Tem que reter, tem que deixar ele vivo, parado. Só ele, a semente. É isso que aqui está dizendo, né? Todavia, não só a eliminação das interrupções precisa ser almejada, mas também a completa focalização da mente no objeto. Impressões vagas, manchadas, têm que ser substituídas por imagens mentais nítidas, definidas, para tanto elevado o nível de vigilância e poder de atenção. Assim, a condição da mente durante o período em que está ocupada com o objeto é tão importante como a frequência de interrupções que rompem a conexão. Mas como a natureza desse estágio de concentração é geralmente compreendida, não há por que esmiuçar este ponto. Então nós entendamos que, para isso, gente, é fundamental que nós estejamos todo o anteparo anterior. Imagine agora todos os passos, né, os antepassos, a yoga externa, toda ela muito bem estabelecida, enraizada. O quanto vai ajudar nesse momento. Né, o quanto vai te trazer lucidez, claridade, o quanto vai te trazer suficiência, o quanto vai te trazer... Por si só você já é içado para dentro disso. Né? Quando você retém imagem vívida, forte, né, imagem forte, vívida, conhecimento profundo, o conhecimento profundo que já se tem aqui das capacitâncias, a Budi trazendo iluminação de como preencher as lacunas, é o momento que você está sendo já puxado para cima. Muito auxílio externo já se tem nesse momento, né? Você já rompeu, você já está com elástico, não está mais puxando elástico, você já está soltando, já tem muita força de projeção nesse exato momento, tá bom? Nós estamos finalizando o nosso tempo, né? Bastante corrido hoje foi a questão do tempo, né? Mas nós concluímos, nós vamos para o encontro número 2, né? na próxima semana. Nós estamos muito realizados, né? Estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Trazendo já o primeiro encontro dentro da sessão de número 3. No próximo encontro, então, nós vamos para o assunto de número 2, que fala o fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido para a meditação é contemplação. Vamos entender então como é que funciona a dhyana, né? Falamos hoje de dharana, concentração, e vamos falar de contemplação, dhyana, tá? Aí nós vamos indo, né? Nós vamos falar para você como é que funciona o samadhi, já tem assunto aqui. Aí fala que esses 3 conjuntos constituem a Simyama, e aí nós vamos indo trazendo outros desdobramentos, outros pensamentos muito profundos, questões bastante técnicas, né? Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam até então e Namastê.